Sindicatos de jornalistas emitiram uma nota de repúdio contra a decisão do governo Lula e da direção da EBC de retirar do ar conteúdos jornalísticos produzidos desde 1º de janeiro de 2023. A medida afeta cerca de 146 mil materiais da Agência Brasil, TV Brasil e Rádio Agência Nacional. A alegação do governo é o cumprimento das regras de defesa eleitoral. No entanto, as entidades acusam a ação de censura, ataque ao jornalismo público e ainda dizem que a retirada das informações compromete a memória jornalística do país. Fabi Barroso, olha só como o jogo virou, tá? E a EBC, então, agora reclamando de censura, alegando que isso apaga a história do país. Eles lembraram, finalmente eles conseguiram lembrar que um dos papéis da imprensa, além de sempre ser oposição e investigação, é justamente registrar a linha do tempo da história que vivemos. E na mesma tacada eles lembraram que a esquerda é essa que faz revisionismo, inclusive de matéria jornalística recente, né, que é apagar o que de fato aconteceu. Então, se a EBC noticiou, se ela disse dados, né, se ela fez investigação, jornalismo investigativo ou jornalismo opinativo, eu não sei nem se eles têm, porque eu confesso que não acompanhava a programação. Mas se eles têm o jornalismo que também verifica, esse que não somente investigativo, mas que fala de fatos, de dados aí do governo, deve ter falado coisas que agora desagradam a esquerda. A esquerda faz o quê? Ela censura, ela bloqueia, ela quer controlar. Nem mesmo jornalistas que eram vinculados ao governo federal escaparam e agora vão reclamar. É aquela velha frase, a gente sempre disse, a gente avisou, e ficaria um pouco chato, mas é preciso, né? Ao invés do Lula estar apontando aí para a tua cara, aí, jornalista, né, da EBC, a gente precisa lembrar aqui que a gente sempre avisou que fazer o L daria nisso, né? A esquerda gosta disso, gosta de controle e gosta de militar contra o jornalismo que fala a verdade. Mayara, também quero te ouvir a respeito, tá? Então, sindicatos de jornalistas acusando o governo Lula, o presidente Lula, de censura em relação a esse material aí da EBC, enfim, dessas agências todas de comunicação que trabalham para o governo, né? Que são parte do governo. Bom, é algo que a gente sempre bateu na tecla. Quando se defende a liberdade de falar e de se informar, se defende inclusive a liberdade desse pessoal que vota contra isso, né? Que vai contra isso, porque a onda de censura uma hora também chega para o lado de lá. Exatamente, eu sempre falo isso. Eu quero tanto a liberdade que eu vou até brigar pela liberdade de quem fala besteira. Não tem problema nenhum, né? Depois eu lido com a informação que chegou aqui, eu filtro da forma como eu achar necessário. Agora, o que a gente está vendo é a aplicação da lei do retorno, né? Eu fico dividida aqui, eu imagino que quase todos nós assistindo o jornal hoje fica dividido, porque por um lado a gente acha maravilhoso, né, ver a Federação Nacional dos Jornalistas, os sindicatos, emitindo nota de repúdio contra o governo, porque eles passaram tanto a mão na cabeça, né, eles passaram tanto pano para tantas coisas que aconteceram, defenderam o indefensável, que é a censura realmente contra opiniões que divergem da sua, mas, por outro lado, a gente começa a perceber que é óbvio que isso é um problema. Nós já sabíamos que isso era um problema, só que agora fica mais escancarado ainda, porque há um tempo atrás você tinha de forma majoritária esses veículos de comunicação ou passando pano ou ignorando completamente coisas que deveriam ser debatidas, trazidos para o público, né? E agora nós estamos chegando próximo das eleições, gente, né? E eles estão cada vez mais assustados com a força das informações, da velocidade da informação e principalmente com a força que a oposição tem dentro das redes sociais. Então, o que a gente tem de ver daqui para frente é que esse tipo de ação ela se torne mais recorrente, né? Que ela se torne mais... vamos falar mais disso se pudermos, né? Espero que não sejamos censurados também, mas provavelmente eles vão começar a utilizar do que eles podem para conseguir controlar as narrativas. Mas se você tira as informações dos veículos de comunicação, uma pessoa que vai pesquisar algo que for dito, às vezes num debate eleitoral ou qualquer coisa do tipo, não estará à disposição para ser encontrada. Logo,
pode ser uma mentira, né? Pode ser inventado. Então a gente precisa realmente se preocupar com isso, apesar de dar aquele gostinho de eu te avisei que isso ia acontecer em algum momento, foi até mais rápido do que eu achei, né, que isso voltaria contra eles, mas por outro a gente realmente precisa ficar muito em cima disso e se preocupar realmente, porque é um risco muito grande de controle de narrativa e quem controla a narrativa acaba ganhando, Geise. Eu já trouxe isso aqui hoje, mas eu vou trazer de novo. A gente sempre fala aqui, né? Eles têm as narrativas, nós temos os fatos. Nós temos os fatos e agora nós precisamos controlar as narrativas com a verdade. Também nós precisamos nos preocupar bastante com esse fato, porque eu acho que ele não será isolado, infelizmente.